Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a fama de Jesus havia espalhado. E havia muitas especulações quem seria aquele homem. A fama se espalhava porque alguns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos, que era Elias que tinha aparecido, que era alguns dos profetas que tinha ressuscitado. E havia tantas outras especulações de quem era Jesus. E Jesus, então, ouvindo os discípulos, agora vem a pergunta direta para os discípulos: e para vós, quem eu sou? E essa interessava a Jesus saber qual era a visão dos discípulos naquele momento. Mas Pedro foi tomado pelo Espírito de Deus, porque Pedro também não tinha essa convicção, e Pedro diz: o Cristo de Deus. É ele sendo apresentado verdadeiramente para os discípulos quem ele era. Mas Jesus repreende que os discípulos comentassem isso com alguém. Houve a revelação, mas também precisava ficar ainda ali selada, no anonimato, porque era necessário conhecer quem era Cristo, pelo que de fato ele ia passar, pelo que ele ia sofrer, assim como estava escrito no Antigo Testamento, no livro dos profetas. Jesus diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus fala da paixão, da dor, do sofrimento. É assim que nós reconheceremos, é assim que ele será conhecido, aquele que foi anunciado pelos profetas, o Cordeiro imolado, aquele que vai ser sacrificado. Mas também, como assim havia dito, ele venceria a morte. Por isso ele fala: e ressuscitar no terceiro dia. Esta deve ser a marca que Jesus deve ser reconhecido, né? Depois da paixão, da sua morte, vem a ressurreição. É este o caminho que Jesus queria e quer de nós também, que nós possamos traçar, acompanhar este caminho, este calvário, para juntos alcançarmos a vitória em Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, a igreja também celebra hoje o dia de São Pio Pietrelcina, aquele que recebeu as marcas, as chagas de Cristo em seu corpo. Um homem, um santo dedicado a escutar, através das confissões e da celebração da Eucaristia. Transformou-se sua vida no sacrifício vivo de entrega. Ele, sim, compreendeu e pôde dar testemunho quem era Jesus para ele. Que nós também possamos, com a nossa vida, testemunhar quem é Jesus para nós. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.